Oi a todos, tudo bem com vocês, com as suas famílias? Que Deus esteja abençoando todas as coisas, que tudo na sua vida esteja em paz. Eu quero começar com vocês uma série de palavras sobre voltar ao primeiro amor. Nós sabemos que, como cristãos, temos uma grande, tremenda experiência inicial com o Senhor, mas a caminhada é longa. Estamos sujeitos nesta caminhada a alguns tropeços, algumas adversidades, e muitas coisas tendem a acontecer, a nos levar para baixo. Mas é muito importante que cada um de nós, individualmente, através de uma experiência pessoal, busque a Deus e se relacione com Ele. As coisas, elas tendem a voltar para o normal. Por exemplo, se eu aquecer uma água, eu ponho uma água numa panela e aqueço a água. A água chega ao seu ponto de ebulição a 100 graus centígrados. Depois dessa água ferver, desligando o fogo e colocando essa água em repouso, a temperatura dessa água ela vai descer até chegar à temperatura ambiente. Se, por outro lado, eu pegar a mesma água e colocar em um freezer e descer a temperatura, porque a água ela entra no seu estado sólido como gelo a 0 graus. E ela pode descer uma temperatura até menor, mas voltando novamente, esta mesma água, ela vai descongelar e ela vai voltar à temperatura ambiente. Porque as coisas são assim. Elas tendem a se estabilizar. Porém, nós como cristãos não podemos estar estabilizados, conformados, de acordo com este mundo. A palavra do Senhor nos diz: não vos conformeis com este mundo, o que significa não entrarmos no mesmo molde, na mesma forma, no mesmo padrão deste mundo. Em Efésios capítulo 2, nos diz que quando nós andávamos no curso deste mundo, nós estávamos fazendo a vontade da nossa carne, a vontade dos nossos pensamentos, e estávamos mortos espiritualmente e estávamos também debaixo da ira de Deus. Então, o que precisa acontecer com cada um de nós? Precisamos entender que o Senhor, Ele nos tirou do mundo. O Senhor nos tirou da morte para a vida. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele tirou de nós aquele espírito do mundo e colocou dentro de nós o seu Espírito Santo. Então é muito importante entender que nós não estamos em sintonia mais com este mundo. Nós estamos em uma outra faixa, nós estamos em um outro padrão, nós estamos em um outro patamar. Nós caminhamos na estrada estreita, nós caminhamos na presença do Senhor. E Deus e o mundo não tem nada a ver. O próprio Jesus disse: vem aí o príncipe deste mundo, e nós não temos nada a ver um com o outro. Então, como vai ser uma série de mensagens sobre isto, eu gostaria de começar em um texto que se encontra em Êxodo capítulo 15, que aconteceu exatamente quando o povo de Israel saiu do Egito e acabou de atravessar
o Mar Vermelho. Então é uma história muito maravilhosa, a história do Êxodo, e eu sempre aconselho as pessoas que leiam a Bíblia, examinem as Escrituras. O próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Paulo elogiou os irmãos de Bereia porque eles conferiam nas Escrituras se de fato aquelas coisas eram assim. Então nós não podemos ir nas palavras dos homens. Nós temos diante de nós a palavra de Deus, as Escrituras, e ninguém estará sem entender, sem conhecimento. Ninguém poderá apresentar desculpas ao Senhor pelos seus erros, pela falta de conhecimento das Escrituras. Se alguém ensinou errado e você aceitou isso, a culpa é sua. Lamento dizer isto, mas porque as Escrituras, elas já estão aí para nós há quase 2000 anos. Toda a Bíblia já está aí. E quando você nasceu, a Bíblia já existia. Então está para nós aí como um testemunho da verdade. Então, a simples frase, leia a Bíblia, é uma das expressões mais fortes, mais verdadeiras e mais úteis para nós. Então, examinem as Escrituras e cientifiquem-se da verdade nela contida, porque ela é a verdade. Então, o texto aqui de Êxodo, capítulo 15, que foi logo após a travessia do Mar Vermelho, é impressionante isto, como que o mar se abriu e todo aquele povo atravessou a pés enxutos. E segundo a palavra de Deus, eram 600 mil homens a pé, homens contados de 20 anos até 60 anos. Haviam ainda as crianças, haviam ainda as mulheres, havia ainda um misto de gente que foi com eles, eram estrangeiros, que acompanharam os hebreus e ainda muitos animais. E todas estas pessoas levavam as suas cargas, as suas bagagens. Então eles atravessaram uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas. Atravessaram o Mar Vermelho e quando chegaram do outro lado, foi uma festa. Existe aqui no capítulo 15 de Êxodo, você pode ler depois, o Cântico de Moisés. E começa dizendo assim: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Então eu fico imaginando o povo cantando aquilo e eles caminhando e contando as proezas, as coisas que aconteceram, relembrando as pragas que caíram sobre o Egito e como nada aconteceu com eles, cada um foi contando ali a sua história. Estava na minha casa, nós matamos o cordeiro, colocamos o sangue nos umbrais e a nossa família foi salva, todos nós estávamos ali felizes, comemorando a Páscoa, e o destruidor passou por todo o Egito, os primogênitos do Egito morreram, nós estamos livres e agora nós não somos mais escravos, nós somos o povo de Deus, e todo mundo aplaudia e todo mundo sorria, e era aquela festa, aquele comentário, como diz hoje, aquela resenha maravilhosa entre eles, pelas coisas que haviam acontecido recentemente. Então, o Cântico de Moisés, aqui no capítulo 15 de Êxodo, é maravilhoso. E a irmã de Moisés, que também era profetisa, ela pegou ali um tamborim e saiu no meio das mulheres, e eram muitas mulheres, e ela foi à frente, e todas dançando, e Miriam dançando, as mulheres dançando, e dizia assim: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro.
Então foi uma festa maravilhosa. E eles disseram: agora o Senhor é conosco. Durante o dia, o Senhor os protegia com uma sombra de uma nuvem e à noite os guiava com uma coluna de fogo. Então, algo assim maravilhoso, inimaginável para os dias de hoje. Foi um milagre, foi uma presença real, uma presença visível de Deus e aquele povo vibrando, aquele primeiro amor, aquela libertação, e eles glorificando a Deus, e o povo dançando, e o povo salmodiando, e ali havia alimento, porque eles trouxeram muitas coisas do Egito, e as suas vasilhas estavam cheias de água, e eles tinham também os pães, e eles foram caminhando e chegaram em um lugar. Isso durou 3 dias. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Sabe o que aconteceu? Começaram a murmurar. Aí já se voltaram contra Deus e se voltaram contra Moisés. Toda aquela festa, todo aquele primeiro amor durou 3 dias. Chegaram ao lugar e viram ali um lago. Mas quando foram provar a água, viram que a água não era boa. E chamaram aquele lugar de Mara, porque as águas eram amargas. E foram contra Moisés e disseram: o que vamos beber? E Moisés orou. Nosso caminho é sempre este, meus amados, é orar. Diante da adversidade, diante das barreiras que nós encontramos no dia a dia, o que vamos fazer? Vamos orar, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos buscar a resposta que vem de Deus. Cada um tem essa oportunidade, cada um tem o Senhor diante de si para orar, para buscar, para ter a resposta que precisam. Mas eles foram a Moisés. O povo podia ter clamado, levantado ali, dobrado os seus joelhos e buscado o Senhor: Senhor, nós estamos aqui neste deserto, agora nós precisamos de água, mas nós te damos graças, porque eu sei que o Senhor cuida de nós e que o Senhor vai prover. Nada disso. Eles murmuraram e foram contra Moisés. Mas quem era Moisés? Moisés mesmo dizia que não era nada. E Moisés orou ao Senhor, porque o caminho que nós temos, a resposta que nós temos, está em Deus, está na oração. E Deus respondeu Moisés e disse assim: Moisés, ali está uma árvore, corta esta árvore e lança na água. E Moisés fez isso. Quando ele pegou aquela árvore e tombou a árvore naquelas águas, as águas se tornaram doces, as águas se tornaram saudáveis. E ali deu estatutos e ordenação, e o povo foi provado. É isso que acontece. As adversidades, elas são para provar o nosso coração. Quem é você diante de Deus? Qual é a sua estrutura espiritual? Qual é a força da sua fé? Se você está com a sua fé, com a sua alegria nas circunstâncias, você vai tremer, você vai abalar, você vai cair diante das circunstâncias, diante das provas. Mas quando você olha para o Senhor, você vê fontes onde não existe, porque o Senhor abrirá uma fonte no deserto. Aquelas águas que eram amargas se tornaram doces. Eu fico até fazendo uma comparação aqui com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o madeiro, que tornou as nossas vidas, que eram amargas, em doçura, tirou o fel das nossas vidas e transformou no mais doce mel. É isto que Jesus faz na vida de cada um de nós. E Moisés disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos,
e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá, o Senhor que sara. E aquele povo ouviu todas aquelas coisas. Então chegaram a Elim, que significa lugar de Deus, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e eles acamparam junto às águas. A nossa caminhada é assim. Temos deserto, mas também temos o livramento, temos oásis, temos provisão do Senhor. E o mais importante é que nós não fiquemos olhando para trás, não fiquemos olhando para as circunstâncias, mas renovemos a nossa fé no Senhor. Aquele povo se alegrou tanto quando saiu do Egito, quando atravessou o Mar Vermelho, fizeram tanta festa, era tanto louvor, tanto amor que eles estavam expressando, mas depois de 3 dias estavam eles novamente entregues à murmuração, à incredulidade. Porque murmuração é a expressão da incredulidade. E o louvor é a expressão da fé. Qual tem sido a sua expressão? Porque aquilo que há no seu coração é aquilo que você vai expressar através da sua boca. Se a sua boca expressa murmuração, seu coração está cheio de incredulidade. Mas se os seus lábios expressam louvor, o seu coração está cheio de fé. E é isso que precisa ser renovado nas nossas vidas. É isso que precisa ser renovado na sua vida, esta alegria, esse entusiasmo, daqueles primeiros momentos, daqueles primeiros encontros com o Senhor que transformou a sua vida, que salvou a sua vida, que libertou a sua vida, que fez com que as cadeias, as correntes fossem quebradas e você se tornasse uma pessoa liberta. É isso que nós precisamos guardar todos os dias da nossa vida, porque o mesmo Deus que age no início é o Deus que age em cada dia da nossa vida. Mesmo nos momentos mais escuros, mais sombrios, o Senhor está presente e as coisas acontecem com o intuito de provar o que há de fato em nosso coração. Então vamos conservar isto para que andemos neste primeiro amor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a sua vida e renove em seu coração essa fé, esse louvor, essa gratidão, essa alegria, para que você, como eles ali no início, andassem entre eles, comentando as grandezas do Senhor, e não o que aconteceu depois, quando eles estavam murmurando uns para com os outros, se queixando do Senhor. Qual tem sido o seu comentário? Qual tem sido a sua conversa? Que a nossa conversa expresse a alegria que temos no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te renove. Em nome de Jesus. Amém.